Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Obrigado por sua companhia. Vamos continuar com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje vamos retornar ao Antigo Testamento, mais particularmente ao livro dos Provérbios. Nós já fizemos vários vídeos sobre o livro dos Provérbios, que é muito rico, muito interessante. Hoje vamos ver um trecho do capítulo 25 do livro dos Provérbios, os versículos 11 e 12. Esses provérbios que nós vamos ver hoje são provérbios cuja autoria é atribuída ao rei Salomão. Eu vou ler esse trecho, é um trecho curto, porém bastante significativo, e depois vou dar uma explicação. Vamos lá, então. Capítulo 25, a partir do versículo 11. Como maçãs de ouro com enfeites de prata, assim é a palavra falada em tempo oportuno. Como anel de ouro e colar de ouro fino, assim é a censura do sábio para o ouvido atento. Vejam a importância desses provérbios, meus irmãos. O que se está descrevendo aqui é algo que é considerado precioso, né? Então, se considera como algo precioso a palavra falada em tempo oportuno e a censura do sábio para o ouvido atento, para a pessoa atenta, né? O sentido, tanto aqui do versículo 11, 11º, né, quanto 12º, é semelhante, né? A palavra falada no tempo oportuno, a censura dita no tempo oportuno, é o sentido daquele conselho que consiste em uma palavra abençoada por Deus, uma palavra que vem de Deus para causar um impacto no mundo. Esse é o sentido do que se procura dizer. E essas coisas são muito preciosas. Então, se chega uma palavra a determinada pessoa, no sentido dela agir ou deixar de agir de determinada forma, ainda que essa palavra tenha o tom de uma censura, de uma advertência, né? Se a pessoa sente no seu coração que é uma palavra abençoada, que vem de Deus, ela deve imediatamente seguir aquele conselho, né? Seguir aquela palavra. Às vezes, essa palavra ela tem que gerar um efeito no mundo. E às vezes não é nem só sobre a vida de uma pessoa, mas é sobre a vida de uma comunidade, né? De pessoas. Às vezes aquela palavra é destinada a ter um impacto grande, um efeito grande no mundo, e a pessoa muitas vezes nem se dá conta, né? E às vezes a palavra é num tom de censura, para que a pessoa deixe de agir de determinada forma ou venha a agir de determinada forma, né? Pode ser no sentido de que a pessoa deve mudar o seu comportamento, seja para agir ou seja para deixar de agir. Pode ser também no sentido de que a pessoa não deve repetir um erro que ela já cometeu, né? Então pode ser uma palavra de advertência nesse sentido também. Vocês devem se lembrar, meus irmãos, como nós já vimos em outros vídeos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso age nesse mundo ordinariamente através das pessoas, através do corpo de Cristo, dos cristãos, né, que somos nós, através da igreja. Essa é a maneira comum, é a maneira ordinária pelo qual o Senhor Deus Todo-Poderoso age. Então, se Ele quer dar um conselho, uma palavra para uma pessoa, né, geralmente Ele vai agir através de outra pessoa. Ele vai agir através do corpo de Cristo, né? Esse conceito nós já vimos. A cabeça é o Cristo,
Nós, os cristãos, somos o corpo de Cristo. Então, Cristo vai agir ordinariamente através de nós. É por isso que é preciso estar atento para aquela palavra que chega em momento oportuno. Pode ser até por um desconhecido, pode ser por um conhecido, pode ser por um desconhecido, né? Deus age de formas misteriosas, né? Agora, Deus pode agir também de uma maneira extraordinária para dar discernimento a uma pessoa, para dar um aconselhamento a uma pessoa? Sim, pode também agir de forma extraordinária, ele pode dar uma inspiração por sonhos, né? Ele pode dar uma inspiração movendo forças da natureza, né? Ele pode agir de muitas formas, né? Mas, como eu falei, ordinariamente, ele vai dar o conselho pela boca de alguém. É a forma comum através da qual o Senhor Deus Todo-Poderoso age. Agir de outra forma, de uma maneira extraordinária, exigiria que aquela pessoa fosse uma pessoa ligada, muito próxima de Deus, quer dizer, uma pessoa muito atenta aos desígnios de Deus, né? Para estar atenta a sonhos, para estar atenta a manifestações da natureza, a formas extraordinárias de ação divina, tá? Então sejam sempre atentos, meus amigos, a essa palavra que chega no momento oportuno. Isso acontece muitas vezes e às vezes é a palavra de Deus, né? Querendo auxiliar a vida daquela pessoa, às vezes até auxiliar no destino de uma comunidade inteira, né? E como discernir se essa palavra que chega é de fato uma palavra que vem de Deus, é de fato uma palavra abençoada, né? Bom, em primeiro lugar, a palavra pode chegar de uma tal maneira, tocando o coração daquela pessoa que a recebeu tão profundamente, né, que a pessoa imediatamente consegue discernir que a palavra vem de Deus e ela então age de acordo com a palavra recebida. Isso pode acontecer, mas a pessoa pode também ter dúvida. E se a pessoa tiver dúvida, deve orar, né? Desde que haja um pouco de tempo, a pessoa deve orar, pedir ajuda ao Senhor Jesus, ou pedir ajuda ao Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, para que ela possa discernir se aquela palavra é abençoada, se ela deve agir de acordo com a palavra recebida, com a palavra que chegou a ela. Tá? Isso pode acontecer. Agora, é importante que nós estejamos o tempo todo buscando inspiração divina, sobretudo no caso de decisões importantes, né? Todo mundo, às vezes, está diante de uma decisão importante, né? Por hoje é isso aí, meus amigos. Depois releiam, o trecho é curto, mas é muito significativo, ou revejam o vídeo. Por hoje é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.